10 anos. 100 combates. Cada gota de sangue derramado na arena enriquecia o homem que havia destruído tudo o que ele amava. Agora Spartacus, o gladiador invencível, finalmente conquistou sua liberdade. Mas a mulher que manteve vivo através de cada batalha pertence ao seu maior inimigo, o mesmo homem que matou sua família, que o transformou em escravo, que agora usa o amor deles como arma final. Ela será vendida para onde ele nunca poderá encontrá-la, a menos que ele arrisque tudo em um último combate impossível. 3 gladiadores contra 1, sem a armadura, sem escudo. A aposta, sua liberdade, contra o amor de sua vida. Esta é a história de Spartacus, o traço que desafiou Roma, por amor, a liberdade e o preço do sangue. Se você gosta deste tipo de história, considere assinar nosso canal. Toda semana uma nova história que insiste em não esquecer. O sol de Roma queimava implacável sobre a arena do Coliseu. 10.000 gargantas rugiam em uníssono enquanto Spartacus, o Trácio, erguia sua espada ensanguentada ao céu. Aos seus pés, seu último oponente agonizava na areia dourada que agora se tingia de vermelho. Libertas! 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 A multidão gritava a palavra que todo gladiador sonhava ouvir. 10 anos. 10 anos de sangue, suor e morte. 100 combates vencidos. E, finalmente, o imperador Cômodo, em sua magnanimidade embriagada, estendia o polegar para cima. Spartacus era livre. Mas enquanto os guardas retiravam as correntes de seus pulsos pela última vez, enquanto colocavam em suas mãos rudis a espada de madeira que simbolizava sua liberdade, tudo o que ele conseguia pensar era nela. Lira. Seus olhos percorreram as arquibancadas instintivamente, procurando aquele rosto que mantinha vivo em cada combate. E lá estava ela, na seção reservada aos lanistas de suas propriedades. Mesmo à distância, pôde ver as lágrimas escorrendo por seu rosto delicado, uma mão pressionada contra os lábios como se tentasse conter um grito de alegria. Mas ao lado dela, como uma sombra maligna, estava Marcus Gaio Severo, o lanista, o monstro, o homem que havia destruído tudo. A memória o atingiu como sempre fazia, brutal, repentina, inescapável. 12 anos atrás, Spartacus tinha outro nome. Era Diocles, filho de um ferreiro trácio, prometido a uma jovem de sua aldeia. Tinha uma mãe que cantava enquanto tecia, um pai que ria enquanto trabalhava o fel, e um futuro simples mas honesto à sua frente. Então Marcus Gaio Severo chegou com seus homens. Não era nem mesmo uma guerra oficial, apenas uma expedição de aquisição, como os romanos chamavam seus saques. Seu pai tentou defender a forja. Sua mãe tentou proteger os vizinhos. Ambos foram mortos enquanto ele, aos 16 anos, foi acorrentado e arrastado para longe, assistindo sua aldeia queimar até virar cinzas. Severo tinha olhos para talentos. Viu em Diocles, agora renomeado Spartacus, um corpo forte, uma raiva útil. O transformou em mercadoria, em gladiador, em entretenimento. E durante 10 anos, cada vez que Spartacus matava na arena, era Severo quem ganhava ouro. Cada gota de sangue derramado enchia os cofres do homem que havia destruído seu mundo. A noite caiu sobre Roma. Spartacus agou pelas ruas como um fantasma, ainda incapaz de acreditar que não havia correntes em seus tornozelos. A liberdade era estranha, assustadora até. Por 10 anos, cada momento de seu dia fora controlado. Agora, poderia ir a qualquer lugar, mas só havia um lugar onde queria estar. O Ludu de Severo ficava nos arredores da cidade, uma fortaleza de pedra onde gladiadores eram forjados como armas vivas. Spartacus conhecia cada canto, cada sombra. Escalou o muro dos fundos com facilidade, deslizando pelo jardim interno onde os servos cultivavam ervas medicinais. Era lá que sempre a encontrara antes. Nos momentos roubados entre treinos, quando ela vinha buscar plantas para preparar ungüentos para os feridos. Breves instantes onde podiam trocar palavras, olhares, onde seus dedos se tocavam a passar uma bandagem, uma tigela de água. Pequenos gestos que, ao longo dos anos, haviam se tornado tudo. Você veio. A voz dela era como água fresca em um deserto. Lira emergiu das sombras, usando uma túnica simples de escrava. Seu cabelo negro caía em ondas sobre os ombros, e seus olhos, aqueles olhos cor de mel que o haviam sustentado através de incontáveis noites de dor, brilhavam com lágrimas contidas. Pensei que nunca te veria livre, ela sussurrou, e então estava em seus braços. Spartacus a segurou como se ela pudesse desaparecer. Ela cheirava a lavanda e alecrim, a pomadas medicinais e a algo fundamentalmente dela. Por um momento perfeito, o mundo se reduziu apenas aos dois. Lira, ele disse contra seu cabelo, eu sou livre agora. Tenho algum ouro guardado de prêmios especiais. Não é muito, mas posso trabalhar. Posso comprar sua liberdade. Podemos. Spartacus. Ela se afastou, e o medo em seus olhos gelou até os ossos. Você não sabe. Não sei o que. Ela fechou os olhos, como se as palavras causassem dor física. Marcus Gaio Severo não me venderá. Nunca. Não por todo o ouro de Roma. Não compreendo. Por quê? Por quê? E sua voz quebrou. Ele sabe que você me ama.
Espartaco sentiu o sangue gelar nas veias. Como? Ele sempre soube. Lira se encolheu, braços envolvendo o próprio corpo. Severo não é estúpido. Ele observa tudo em seu ludus. Cada olhar, cada palavra sussurrada. Há 3 anos, ele me chamou aos seus aposentos e disse que havia percebido meu afeto pelo Trácio. E ele não te puniu. Pior, uma lágrima escorreu por seu rosto. Ele riu. Disse que era perfeito, que um gladiador com algo a perder lutava melhor, com mais desespero. Ele me usou como incentivo. Spartacus, me colocava nas arquibancadas de seus combates mais perigosos para que você me visse, para que lutasse mais ferozmente para sobreviver e voltar. A raiva que Spartacus sentiu foi tão intensa que por um momento não conseguiu respirar. Severo não apenas havia roubado sua família, sua liberdade, sua vida, havia transformado seu amor em mais uma ferramenta de controle. Então ele me venderá agora. Lira continuou, voz tremendo. Mas não para você. Nunca para você. Ontem à noite, ele me informou que um mercador de escravos da Síria vem na próxima semana. Eu serei vendida para o leste, para onde você nunca poderá me encontrar. Não. Spartacus agarrou seus ombros. Não permitirei isso. Não há nada que possa fazer. Ele ainda tem guardas, ainda tem poder. E você? Ela tocou seu rosto com ternura desesperada. Você finalmente é livre. Não jogue isso fora por mim. Liberdade sem você não é liberdade alguma. Se você gosta de histórias assim, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer nosso canal e viver essa emoção. Considere também hypar neste vídeo para ajudar nosso trabalho. Spartacus passou a noite seguinte na taverna mais suja de Roma, bebendo vinho barato e pensando. Pensar era perigoso. Na arena, instinto mantinha você vivo, mas agora precisava de um plano. Poderia invadir o Ludus, tentar libertá-la à força, mas Severo mantinha 20 guardas armados. Mesmo sendo um gladiador campeão, não era suicida. Matariam ambos. Poderia apelar às autoridades, mas ele era um gladiador liberto, escória aos olhos da lei romana. Severo era um cidadão respeitável. Nenhum magistrado ouviria seu caso. Poderia tentar fugir com ela, raptá-la nas ruas. Mas Roma tinha olhos por toda parte e escravos fugitivos eram caçados implacavelmente. Seriam capturados em dias. Parece um homem com problemas. Spartacus ergueu os olhos. Um homem se sentara à sua frente, grisalho, com cicatrizes que contavam histórias de violência, vestindo uma toga que já fora fina, mas agora estava poída. E você parece alguém que deveria cuidar da própria vida. Spartacus respondeu. O homem riu. Justo, mas reconheço outro gladiador quando vejo um. A forma como você se senta, sempre de costas para a parede, olhos na porta. Eu era da arena também, há muito tempo. Nomes Cassius. Spartacus. Ah, sim, o Trácio. Todos conhecem você. 100 vitórias. Cassius acenou para a garçonete trazer mais vinho. Então, do que um campeão liberto precisa que o faz beber sozinho em uma taverna imunda? Talvez fosse o vinho, talvez fosse o desespero. Mas Spartacus se viu contando tudo. Lira, Severo, a vingança que queimava em suas veias como fogo há 12 anos. Quando terminou, Cassius ficou em silêncio por um longo momento. Conheço Marcus Gaio Severo, ele disse finalmente. Lutei em seu Ludus por 5 anos antes de comprar minha liberdade. É um homem cruel, mas tem um ponto fraco. Qual? Orgulho e ganância. Ele não resiste a uma aposta quando acha que vai ganhar. 3 dias depois, Spartacus estava de pé na vila de Marcus Gaio Severo. O lanista o recebeu em seu triclínio, reclinado em almofadas de seda enquanto escravos serviam uvas e vinho. Era um homem de 50 anos, cabelos grisalhos oleados, olhos pequenos e cruéis que brilhavam com malícia. Spartacus, meu campeão. Severo abriu os braços em falsa cordialidade, ou deveria dizer ex-campeão. Como está a liberdade? Doce, imagino. Spartacus engoliu a raiva que ameaçava explodir. Vim fazer uma proposta. Ah! Severo se inclinou para a frente, interessado. Que tipo de proposta? Quero comprar Lira. Não está à venda. Tudo está à venda pelo preço certo.
Não ela. Severo sorriu. Cruel. Veja, aquela pequena escrava grega tem um valor especial para mim. Ela era sua motivação. Afinal, e embora você não lute mais para mim, gosto de saber que ainda posso lhe causar dor. É satisfatório. E se eu oferecesse não ouro, mas entretenimento? Isso chamou a atenção de Severo. Continua. Um combate. Na arena. Eu contra 3 de seus melhores gladiadores ao mesmo tempo. Severo gargalhou. Você está louco. Mesmo você não pode vencer 3 contra 1. Talvez não, mas seria um espetáculo magnífico. Não seria? O lendário Spartacus em seu combate final. As apostas seriam astronômicas. Roma inteira viria assistir. Os olhos de Severo brilharam com ganância. Spartacus podia ver os cálculos correndo em sua mente. O ouro que poderia ganhar com as apostas, a fama. E o que você ganha se por algum milagre sobreviver. Lira, livre, com papéis de liberdade adequados. E quando você perder? Spartacus respirou fundo. Minha liberdade. Volto ao Soludus. Luto para você pelo resto de minha vida. O silêncio na sala era absoluto. Fascinante, Severo murmurou, dedos tamborilando no braço de sua cadeira. Você ofereceria sua liberdade por uma escrava. Ela não é apenas uma escrava. É tudo. Severo estudou por um longo momento, então sorriu. O sorriso de um predador. Muito bem. Aceito sua aposta, mas adicionarei minhas próprias condições. Você lutará contra meus 3 melhores, Titã, o gaulês, Crios, o grego, e Varus, o romano. E para tornar interessante, você lutará com apenas uma espada curta, sem escudo, sem armadura. Se sobreviver, Lira é sua. Se cair, bem, cadáveres não precisam de liberdade. Spartacus estendeu o braço. Aceito. Quando suas mãos tocaram, Severo apertou forte demais, tentando causar dor. Mas Spartacus não se encolheu. Ah, Severo disse casualmente ao soltar sua mão. E naturalmente, você não verá Lira até depois do combate. Não quero que vocês dois façam algo estúpido como tentar fugir juntos. Uma semana. Tinha uma semana para se preparar. Cássio se tornou seu treinador não oficial. Embora ambos soubessem que treinar não seria suficiente. 3 contra 1 eram probabilidades impossíveis, mesmo para um campeão. Seu único advento de que eles não lutaram juntos antes, Cássio disse enquanto observava Spartacus praticar contra alvos imaginários. Eles têm que coordenar. Você só tem que sobreviver. Seja rápido, seja imprevisível. E se não for suficiente? Então você morre, mas morrerá livre, pelo menos no coração. Não era o conforto que Spartacus buscava. A notícia do combate se espalhou por Roma como fogo em palha seca. Cartazes foram colados em cada esquina. Spartacus retorna. O invicto contra 3. Um combate pela história. As apostas eram frenéticas. A maioria apostava contra ele. 3 contra 1 simplesmente não podia ser vencido. Mas alguns, os românticos, os sonhadores, apostavam no campeão. Na noite antes da luta, Spartacus estava sozinho em um quarto pequeno que Cassius alugara para ele. Não conseguia dormir. Continuava pensando em Lira, imaginando onde Severo mantinha. Se ela estava chorando, se sabia que ele arriscaria tudo por ela. Uma batida suave na porta o surpreendeu. Quem é? Alguém que não deveria estar aqui. Ele abriu a porta. Lira estava lá, coberta por um manto com capuz, ofegante como se tivesse corrido. Como? Há uma escrava na cozinha que me deve um favor. Ela me deixou sair por 1 hora. Lira entrou rapidamente, fechando a porta. Eu precisava te ver. Lira, se Severo descobrir. Não me importo. Ela jogou o capuz para trás, e ele pôde ver que havia chorado. Amanhã você pode morrer, e seria por minha causa. Não posso deixar você fazer isso sem dizer. Dizer o quê? Ela se aproximou, pegando suas mãos. Que eu te amo, que sempre te amei. Desde o primeiro dia em que me mandaram cuidar de seus ferimentos após uma luta, quando você me agradeceu como se eu fosse uma pessoa real e não apenas propriedade. Você me tratou como humana quando o mundo inteiro me tratava como coisa. Spartacus puxou-a para seus braços. Eu também te amo.
mais que minha própria vida. Então não lute amanhã. Fuja. Deixe Roma. Eu sobreviverei. Sempre sobrevivi. Não. Ele segurou seu rosto entre as mãos. Lyra, passei 12 anos como escravo. Cada dia era agonia, exceto pelos momentos com você. Esses momentos roubados eram tudo que me mantinha humano. Agora tenho uma chance, talvez impossível, mas uma chance de nos dar uma vida real, de acordar ao seu lado todos os dias, não apenas em segredo, de ter um futuro juntos. Tenho que tentar. E se você perder? Então pelo menos terei tentado. E você? Ele hesitou, então puxou algo de seu bolso. Era um pequeno anel de fel, crudamente feito. Meu pai me ensinou ferraria quando eu era jovem. Fiz isso para você. Lyra olhou para o anel, lágrimas escorrendo livremente agora. É lindo. Se eu cair amanhã, quero que você o use e lembre que alguém te amou mais que a própria vida. E prometa-me que não desistirá. Encontre uma forma de ser livre, de ser feliz. Não posso prometer isso. Então prometa que tentará. Ela deslizou o anel no dedo, então o beijou, desesperadamente, intensamente, como se pudesse imprimir a memória dele em sua alma. Passaram aquela hora preciosa simplesmente segurando um ao outro, às vezes falando, às vezes em silêncio, saboreando cada segundo. Quando ela teve que ir, ele a segurou por mais um momento. Te verei do outro lado, ele sussurrou, seja neste mundo ou no próximo. O Coliseu estava lotado até não caber mais ninguém. 50.000 romanos gritavam e apostavam, famintos por sangue e drama. Spartacus esperou no hipogeu, o labirinto subterrâneo sob a arena, ouvindo os rugidos acima. Ele usava apenas uma túnica leve e segurava uma gladius, uma espada curta romana, sem armadura, sem escudo, sem nada além de sua habilidade e vontade de sobreviver. Um guarda veio buscá-lo. É hora. Enquanto subia pela rampa em direção à luz do sol, Spartacus pensou em seu pai, sua mãe, sua aldeia queimada. Pensou em 10 anos de sangue e morte. E pensou em Lyra, em como seus olhos brilhavam quando ela sorria, em como sua voz sussurrava seu nome. Ele não estava lutando apenas pela liberdade dela. Estava lutando pela redenção de tudo que havia perdido. A porta de gladiadores se abriu, e ele emergiu na arena sob um céu azul impossível. A areia estava fresca, ainda não manchada. O rugido da multidão era ensurdecedor. Do outro lado, 3 portões se abriram simultaneamente. Titã era enorme, um gaulês com músculos sobre músculos, balançando uma enorme massa de ferro. Crios era magro e rápido, um grego com 2 espadas curtas que girava como um dançarino. Varus era o mais perigoso, romano, disciplinado, com escudo e espada, lutando com a precisão de um legionário. 3 máquinas de matar, e ele estava sozinho. Os 3 avançaram, formando um semicírculo ao seu redor. A estratégia era óbvia: cercá-lo, não dar espaço para manobrar. Na arquibancada de honra, Spartacus viu Severo, reclinado confortavelmente, um sorriso cruel em seus lábios. E ao lado dele, pequena e assustada, Lyra. Seus olhos se encontraram por um instante. Então a trombeta soou, e o inferno começou. Titã atacou primeiro. Como Spartacus previra, o homem grande era o menos paciente. Ele girou a massa em um arco mortal destinado a esmagar o crânio de Spartacus. Spartacus rolou para o lado, mas Crio já estava lá, lâmina silvando. Ele aparou uma, desviou da outra, dançando para trás. Varus avançou com seu escudo, tentando prendê-lo contra a parede da arena. Não, tinha que se manter em movimento. Spartacus fingiu indo para a esquerda, então explodiu para a direita, correndo ao longo da borda da arena. A multidão vaiou. Queriam sangue, não corrida. Mas Spartacus estava calculando, observando. Titã era forte, mas lento. Crios era rápido, mas impaciente. Varus era disciplinado, mas previsível. Tinha que separá-los. Quando Crios o perseguiu, movendo-se mais rápido que os outros, Spartacus de repente parou e girou. O grego, não esperando isso, tropeçou tentando frear. Spartacus golpeou uma vez, 2 vezes, superficial, cortando o braço de Crios, fazendo recuar. Primeiro sangue. A multidão rugiu em aprovação. Mas agora Titã e Varus estavam sobre ele.
A massa desceu como martelo de Deus. Espartacus rolou, sentindo o vento de sua passagem. Varus golpeou com sua espada. Espartacus a parou, mas a força o fez recuar. 1 contra 3. Impossível. Mas então Espartacus viu algo. Na empolgação do momento, Titã balançou novamente e Varus teve que pular para o lado para não ser atingido pela própria massa de seu aliado. Eles não estavam coordenados. Uma semente de plano nasceu em sua mente. Espartacus começou a provocá-los, especificamente Titã. Aquela coisa pesada está te cansando. Gaulês, seu mestre te alimenta bem o suficiente. Titã rugiu em raiva, atacando selvagemente. Espartacus dançou para longe, mas sempre posicionando Titã entre ele e os outros. O gladiador gigante se tornou um obstáculo involuntário. Crios tentou flanqueá-lo, mas Espartacus usou a própria massa de Titã como cobertura. Quando o grego finalmente teve uma abertura, Espartacus estava pronto. Ele aparou uma lâmina, agarrou o pulso de Crios e puxou, usando o momento do grego contra ele. Crios se chocou contra Titã. Ambos cambalearam. Espartacus golpeou, não tentando matar, mas cortando a coxa de Crios. O grego gritou e caiu, sangue jorrando. Não morto, mas fora de luta. 2 restantes. Mas Espartacus estava cansando. O sol era implacável. Suor e sangue tornavam sua empunhadura escorregadia. E Varus e Titã agora eram cautelosos, tendo visto o que aconteceu com Crios. Eles avançaram juntos, mas cuidadosamente. Varus alto com seu escudo, Titã ao lado com sua massa. Espartacus recuou, até sentir a parede da arena contra suas costas. Encurralado, Varus sorriu. Acabou, Trácio. Ainda não. Quando Varus estocou com sua espada, Espartacus fez algo desesperado. Ele deixou a lâmina entrar, não profundamente, mas através de seu lado, apenas superficial. A dor era agonizante, mas lhe deu a abertura que precisava. Com a espada de Varus momentaneamente presa em sua carne, Espartacus agarrou o braço do romano e puxou. Ao mesmo tempo, Titã balançou sua massa. Varus percebeu muito tarde. Tentou puxar seu escudo, mas Espartacus o segurava. A massa de Titã o atingiu em cheio, esmagando seu ombro. Ossos quebraram. Varus caiu, inconsciente ou morto, mas o golpe custou a Espartacus. Ele tropeçou, a ferida em seu lado rasgando. Sangue escorria quente por sua perna. Apenas Titã restava. O gaulês estava cansado também, respirando pesadamente. Mas ele tinha vantagem. Espartacus estava ferido, perdendo sangue. Apenas morra. Titã grunhiu. Não é pessoal, apenas negócios. Tudo é pessoal, Espartacus respondeu. Eles circularam um ao outro como lobos. A multidão estava em frenesi agora, gritando por um fim. Titã atacou, um golpe horizontal. Espartacus pulou para trás, mas sua perna ferida cedeu. Ele caiu, a massa desceu. Espartacus rolou, uma vez, 2 vezes, sentindo o metal passar centímetros de sua cabeça. A areia explodiu onde teria estado. Tinha que acabar com isso. Não tinha mais tempo. Quando Titã ergueu a massa novamente, Espartacus viu sua chance. O braço do gaulês estava estendido, peito exposto por um único momento. Espartacus jogou sua espada. Não era tradicional, não era honroso, mas funcionou. A gládio girou através do ar e cravou no peito de Titã. Não profundamente, a lâmina ricocheteou nas costelas, mas foi suficiente. Titã gritou, cambaleou. Sua massa caiu de mãos entorpecidas. Espartacus forçou-se a se levantar. Cada movimento agonia. Ele cambaleou até Titã. Arrancou a espada de seu peito e a pressionou contra a garganta do gaulês. Rendição! Titã sussurrou. Me rendo. O coliseu explodiu. 50.000 vozes gritando como uma. Espartacus recuou, quase caindo. Ele havia vencido. Contra todas as probabilidades, ele havia vencido. Seus olhos encontraram Lira nas arquibancadas. Ela estava chorando, mãos pressionadas contra a boca, dizendo silenciosamente, eu te amo. Então ele olhou para Marcos Gaio Severo. O lanista estava pálido, não de medo, de fúria. Seu plano de ter Espartacus de volta como escravo havia falhado. Pior, havia perdido 3 dos seus melhores gladiadores. Se teria que honrar a aposta diante de toda Roma.
O imperador Cômodo desceu ao pulvinar imperial, sorrindo. Magnífico. Simplesmente magnífico. Severo, você treinou este bem. Sim, majestade, Severo respondeu entre dentes cerrados. A aposta foi honesta. Foi. Então deve ser honrada. A garota é dele. Está gostando desta história? Deixe seu comentário e quiser deixe dicas de vídeos que gostaria de ver em nosso canal. Spartacus mal se lembra de caminhar para fora da arena. Médicos correram para tratá-lo, costurando sua ferida lateral, bandageando cortes menores. Tudo era um borrão de dor e exaustão. Então ela estava lá. Lyra correu para ele, e ele a pegou com seus braços restantes de força. Ela estava soluçando contra seu peito, meio rindo, meio chorando. Você venceu. Você realmente venceu. Nós vencemos, ele corrigiu. Severo se aproximou, segurando um rolo de papiro como se fosse veneno. Seus papéis de liberdade, ele disse a Lyra, jogando-os aos pés dela. Você é livre. Ambos são. Marcus Gaio Severo. A voz de Spartacus parou o lanista enquanto ele se virava para ir embora. O quê? 12 anos atrás, você destruiu minha aldeia, matou minha família, fez de mim um escravo. Severo olhou nos olhos, sem remorso. Sim, e agora sou livre. E você tem que viver sabendo que apesar de tudo o que fez, apesar de todo o seu poder e crueldade, não pôde me quebrar, não pôde me roubar isso. Ele apertou Lyra contra si. Você perdeu. Por um momento, Severo pareceu que iria dizer algo. Então simplesmente virou e foi embora, costas rígidas de raiva impotente. 2 semanas depois, quando as feridas de Spartacus haviam cicatrizado o suficiente para viajar, eles deixaram Roma. Cassius os levou ao porto. Para onde irão? Trácia, Spartacus disse. Minha aldeia foi destruída, mas a terra ainda existe. Vou reconstruir, começar de novo. Um ferreiro novamente. Sim, apenas um ferreiro. Com minha esposa. Lyra apertou sua mão, o anel de fel brilhando em seu dedo. Oficialmente, eram apenas amigos viajando juntos. Ela ainda usava roupas modestas. Ele mantinha distância respeitosa em público. Mas isso mudaria assim que estivessem longe dos olhos de Roma. Obrigado, Spartacus disse a Cassius, por tudo. O velho gladiador acenou. Só me prometa uma coisa. O quê? Seja feliz. Realmente, estupidamente feliz. Pelos que não puderam ser. Prometo. A forja estava quente, o metal brilhando vermelho enquanto Spartacus, não, Diocles agora, ele havia retomado seu nome real, trabalhava. O som de seu martelo ecoava pelo Vale Trácio, onde uma nova aldeia havia crescido. Não era grande, apenas algumas famílias que haviam retornado após anos de dispersão. Mas era um começo. Papai! Uma vozinha chamou de fora. Diocles sorriu e colocou o martelo de lado. Saiu para a luz do sol, onde um menino de 4 anos, cabelos negros como o de sua mãe, olhos como os de seu pai, corria em círculos perseguindo uma galinha. Marcos! Lyra chamou da casa, rindo. Deixe aquela pobre ave em paz. Sim, haviam nomeado o menino Marcos, não pelo lanista, mas como uma forma de recuperar o nome, de transformar algo associado à dor em algo cheio de alegria. Diocles pegou o filho, girando no ar enquanto o menino gritava de prazer. Lyra se juntou a eles, e por um momento eles ficaram ali, apenas uma família, apenas pessoas, finalmente livres. Às vezes, Diocles ainda tinha pesadelos. Via a arena, ouvia os gritos da multidão, sentia a espada em sua mão. Acordava suando, respiração acelerada. Mas então Lyra estava lá, segurando, sussurrando que estava seguro, que acabou, que ele estava em casa. E ele acreditava nela, porque depois de tudo, toda a perda, toda a dor, toda a vingança que queimava em seu peito por tantos anos, ele aprendeu que a maior vingança não era matar seus inimigos, era sobreviver a eles. Era construir algo bonito das cinzas que eles criaram. Era ser feliz apesar deles. E toda manhã, quando acordava ao lado de Lyra, com o filho dormindo em um canto de seu pequeno lar, trabalhando ferro como seu pai antes dele, Diocles sabia. Ele havia verdadeiramente vencido. Ele era verdadeiramente livre.